Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Wagner Lobosco, com o tema O Filho Pródigo, Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizado em você. Olá, me chamo Wagner Lobosco e hoje nós falaremos sobre o tema Filho Pródigo. Queria só lembrar que quando nós nos reunimos para falar de Jesus e do Evangelho, ele disse assim, que está em Mateus 18:20. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, com certeza tem que deixar sua mente, seu coração abertos para receber Jesus, porque Ele está presente. Quando nós nos dispusemos a falar do bem e a ouvir o bem, a pensar no bem, nós temos esse privilégio de estarmos bem acompanhados. E o tema desta noite se fala em Lucas, no capítulo 15, do Filho Pródigo, quando Jesus estava sendo questionado a respeito das, coisas, né, do reino de Deus. Então ele simplesmente falou assim: digo-vos a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. E aí ele deu vários exemplos, quando ele falou sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida, né, e que a pessoa deixa tudo para recuperar aquela única. Nós, seres humanos, fazemos isso. Nós temos uma centena e deixamos cair uma, a gente vai atrás para pegar aquela que caiu, aquela que se isolou. Então, quanto mais Deus faz isso por nós também. E aí ele propôs a seguinte parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me toca. E aí o pai repartiu os bens entre os 2 filhos, o mais velho e o mais novo, e este viajou e foi usufruir os bens que ele achava por direito ser dele, e ele usou da maneira como quis. Bom, ele perdeu tudo, acabou gastando tudo, se viu cuidando de porcos, onde ele não tinha direito nem de comer aquilo que os porcos comiam, porque ele ia ter que disputar com os animais sobre essa comida. E aí ele pensou caindo em si: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então ele pensou profundamente nesse assunto, arrependeu-se, levantou-se e disse assim: vou dizer ao meu pai, pequei contra ti e contra o céu. Então não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele levantou-se então e viajou para voltar aonde estava o pai. E o pai, vendo-lhe ao longe, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse, ele falou ao pai, né? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, pondo-lhe um anel no dedo e as alparcas nos pés. Então, com isso, ele recebeu o filho de volta, abraçou-o, amparou-o, o perdoou, né? E ele disse também, trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este é meu filho que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E, com isso, se comemoraram, todos eles comemoraram a volta do filho, né? E o pai, como tendo outro filho, também estava sendo chamado por ele, e ele disse assim ao pai, pai, eu sempre trabalhei contigo, te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu, contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. E o pai respondeu, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Porém, era justo festejarmos,
porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, com isso, Jesus quis demonstrar que se nós, pecadores, falhos, cheios de problemas com o orgulho e com o egoísmo, se nós fazemos isso para um filho nosso, quanto mais Deus também fará quando nós pudermos nos alinhar, nós voltarmos a nossa fé para Deus, para nós nos emendarmos, quando nós buscarmos a reforma íntima, nós teremos sempre o acolhimento e a boa vontade do plano espiritual e do próprio Deus nos orientando, nos permitindo fazer aquilo que nós precisamos para poder voltar ao caminho correto, né? Então, nós queremos observar que não é só por causa de dinheiro que a gente se perde, né? Mas quando a gente tem um pouco mais, a gente esbanja, né? Seja o dinheiro, seja o conhecimento, seja artistas que eles gastam a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, sejam grandes cientistas da Terra, que são perdulários da inteligência, dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. Coisas que nós desperdiçamos a esmo. Coisas que a gente esquece de agradecer e que nós temos em abundância, como aqueles que têm o corpo perfeito, aqueles que têm saúde, ou cada um de nós, quando acorda de manhã e pode ver a claridade do dia, pode sentir o ar, uma brisa suave. Nós esquecemos de agradecer esses detalhes. Por nós respirarmos, nós respiramos o dia inteiro o oxigênio que está aí à nossa disposição. Nós vemos lindas paisagens na natureza e outras tantas que o homem cria, e nós esquecemos de agradecer esses detalhes. Nós deixamos as coisas acontecerem sem critério, sem observar, sem prestar atenção. Nós estamos colocados no mundo para que nós possamos trabalhar no nosso progresso, para que nós possamos investir na nossa reforma íntima, para que cada vez nós consigamos progredir e aprender mais. E aí nós deixamos tudo isso de lado e por vezes não agradecemos. Mas pedir, a gente pede bastante. A gente gosta de pedir, a gente faz por questão pedir. Às vezes a gente se ajoelha, junta as mãos e fazemos os nossos pedidos esperando quase que ouvir a voz de Deus falando que sim, ou esperando cair do céu algo que a gente deseja. Nós temos que ter calma, porque a nossa ansiedade é muito grande. Nós temos necessidade de encontrar o equilíbrio entre os nossos pedidos e nas nossas exigências, porque são muito grandes, são inúmeras. E nós temos que fazer muito mais por agradecer, a começar pelos nossos irmãos, aqueles mais próximos, aqueles que estão ao nosso redor e, por vezes, necessitados de muitas coisas, mas que a gente faz vista grossa. Aqueles que trabalham em serviços secundários, em limpeza, outros que moram na rua, outros que passam os dias nos hospitais ou nos asilos, e essas pessoas simplesmente são ignoradas. A gente passa de lado, às vezes até muda de calçada, para não cruzar com as pessoas. E a gente faz de conta que são invisíveis. E aí o nosso coração não pode chegar até Deus com esse tipo de trabalho. Não pode chegar até Deus com esse coração que não enxerga as coisas. É um coração cego, que deixa invisível as pessoas que não têm interesse ou que nós não percebemos a sua existência. Então nós precisamos olhar nos olhos das pessoas, enxergar que são nossos iguais, são nossos irmãos, são filhos de Deus, e fazer de tudo que nós pudermos, que estiver ao nosso alcance, para auxiliar essas pessoas.
seja materialmente, fisicamente, não importa. Quando nós nos dispusermos a ajudar, com certeza as oportunidades vão aparecer. Elas vão estar claras, vão estar objetivas, vão aparecer na nossa frente como se fosse mágica. Nós não vamos nem acreditar. E falar, nossa, realmente eu posso ajudar e eis a minha oportunidade. Eis a minha chance de fazer algo diferente. E se nós, por algum motivo, não pudermos estender a mão ou auxiliar de alguma maneira física, pelo menos uma oração nós conseguimos fazer pela pessoa, de forma a auxiliar no equilíbrio, a solução dos seus problemas, um auxílio espiritual, um encaminhamento da pessoa para que ela saia daquela situação, para que ela vislumbre um futuro melhor. Porque nós sabemos que nada é fácil. Se aqui fosse um mundo de deleites, de prazeres, ninguém precisava trabalhar, ninguém precisava se esforçar em plantar, em colher, enfim. Não é para nós fazermos piquenique, né? Nós estamos aqui para desenvolvermos o nosso intelecto, a nossa moral, colocar em prática o que nós já sabemos e também, né, aproveitando o ensejo, pagar algumas dívidas na nossa caminhada. Enfim, voltando aos nossos dois irmãos, né, que um deles foi o filho pródigo e outro tinha permanecido com o pai, né? Mas existe uma observação importante a fazer, que este caso que a gente normalmente analisa só o filho pródigo, né, que é o que chama mais atenção, mas na verdade os dois filhos estão na extremidade da incompreensão humana. Um pela ingratidão, né, de pegar tudo e deixar tudo para trás, apesar de depois ter se arrependido, e o outro pelo egoísmo e avareza, por ter ficado e quando o irmão voltou, ter toda essa inveja que ele despejou nas costas do pai, reclamando que o pai nunca tinha dado para ele um bezerro, etc. Ou seja, nunca tinha feito um churrasquinho para ele poder se divertir com os amigos. Enfim, quantos de nós, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que eles sejam satisfeitos? Sempre nós procuramos colocar a culpa e achar que alguma coisa externa é que causou a nossa insatisfação, quando foram nossas escolhas que causaram esses problemas. E a gente fica pensando, por que eu? Por que a situação é comigo? Né? Por que Deus mandou isso para mim? Entre outros pensamentos, entre outras imaginações que nós temos que parar e pensar e refletir exatamente nas nossas atitudes, nas nossas decisões, para ver aonde é que nós estamos errando, que caminho que nós tomamos que deveria ter sido diferente. E aí nós descemos ao abismo, dessa forma, atolados na corrente das nossas paixões, e exigimos que o Deus esteja conosco e venha até nos resgatar, estender a sua mão e atender os nossos caprichos. Então nós estamos sendo aquele filho egoísta, aquele que ficou com o pai tanto tempo, mas que teve até inveja do irmão quando fizeram uma festa para recebê-lo de volta. Então, o filho que ficou, ele era totalmente egoísta e ficava preso aos interesses do pai, vigiando o pão e a prata. Apesar de guardar lealdade, ele mergulhava na ideia de evidência e de herança, estava preocupado só com isso. O coração paterno, na sua grandeza de sentimento, mostrou, né, todo acolhimento. E o irmão, egoísta, explodiu em ciúmes e queixa. E se ele perdoa e auxilia, né, o estar ali junto, ele se julga detentor do merecimento e limita a bondade do pai. Ele perde-se num misto de crueldade e de carinho, de sombra e de luz. Ele é justo e é injusto ao mesmo tempo. Ele é terno, porém agressivo.
Ele quer tudo, quer a fazenda, o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. Mas nós observamos então que dentre os dois filhos, apesar de nós nos reconhecermos naquele filho que chamado filho pródigo, quando nós paramos e pensamos e queremos recuperar a nossa lealdade, a nossa gratidão para Deus, e aí nós nos comparamos ao filho pródigo, que é exatamente a situação que nós nos encontramos, onde Deus está esperando o nosso retorno, onde Ele está aguardando que nós possamos reativar a nossa fé, o nosso carinho, a nossa bondade e colocar em prol do nosso irmão. Porque se nós, infelizes, pobres, ainda em crescimento, desconhecedores das coisas espirituais praticamente, se nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, então nós temos que colocar isso no nosso dia a dia. Não adianta ser diferente, não adianta fazer algo de outra maneira. Porque como nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, se nós não conseguimos amar o nosso próximo, que a gente vê, que a gente enxerga, que a gente consegue entender qual é o problema? Enfim, apesar dos nossos dois amigos da história, os dois irmãos, estarem nessa situação, aquele que é o filho pródigo, na verdade, ele está um pouquinho melhor. Por quê? Porque ele chegou num ponto que ele teve o remorso. Ele se arrependeu exatamente das atitudes dele, da maneira como ele agiu, da maneira como ele fez. E ele quis reativar isso de uma certa forma, humildemente. Chegou para ser um dos trabalhadores do próprio pai, para que ele pudesse ter a dignidade recuperada. E o outro filho, não, egoísta ainda, ele permaneceu na inveja, nos ciúmes, né? E ele, por enquanto, ainda não tem a bênção do remorso a seu favor. Então ele está mais desafortunado que o próprio irmão, que é o filho pródigo. Esse filho egoísta continua com seus problemas atormentando a sua cabeça, né? E o filho pródigo não, ele já conseguiu um avanço grande, pois que ele se arrependeu, veio pedir perdão, mostrou humildade e quis recuperar a sua dignidade. Enfim, no nosso dia a dia, nós passamos pelas mesmas coisas, por pessoas que não nos compreendem, por pessoas que não gostam de nós, por pessoas que nós não gostamos, porque sempre a gente acha que o mal é de fora para dentro, né? Quando muitas vezes nós é que não gostamos das outras pessoas ou não vamos com a cara das outras pessoas. Essa é a pura verdade. E aí no nosso dia a dia, isso faz uma diferença incrível, porque nós precisamos, primeiro de tudo, achar que todos somos irmãos, entender que nós somos todos iguais, filhos do mesmo Pai, e por isso detentores do mesmo direito, dos mesmos deveres, e só assim nós chegaremos lá. Agora, para nós reencontrarmos o nosso caminho, reentrarmos no caminho da salvação, que essa salvação é algo que a gente deixa para uma outra ocasião para explicar. Mas a reforma íntima é a base de tudo. As nossas mudanças só serão reais quando nós nos emendarmos. E para isso, Jesus também deu a fórmula. E ele disse que através da oração nós conseguimos nos elevar, nos corrigir, pedir ajuda e agradecer também por aquilo que a gente faz. É a oração do Pai Nosso. E essa oração, ela, apesar de simples e objetiva, ela tem alguns detalhes importantíssimos, né? Que são, apesar de chamada, né, a oração dominical, naturalmente, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é a oração de todas as horas, de todos os dias, né? Essa oração ela precisa
de um reconhecimento nosso. Né? Por exemplo, quando a gente fala lá, envia o seu reino para que ele esteja aqui conosco, para que nós estejamos aqui no reino de Deus, aqui na terra. Mas espera aí, será que a gente vai ficar de braços abertos esperando o reino cair para que a gente habite esse reino? Ou a gente vai dar a nossa contribuição, colocar o nosso tijolinho nesse reino para que ele seja instituído no planeta? Então, a oração diz mais ou menos assim: Pai Nosso. Ela começa por aí. O Pai Nosso é a causa primária de todas as coisas. Por que é Pai Nosso? Porque Ele criou a tudo e a todos. Simplesmente, dessa forma, é que nós podemos entender esse Pai Nosso. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerar a imensa bagagem das imperfeições humanas. Então, se a gente fala, em minha vida eu não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, é inútil dizer o Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, é inútil dizer que estás no céu. Porque eu estou achando que o céu aí já vai ser uma coisa diferente, né? Não vai estar aonde eu desejo. Venha a nós o vosso reino, explicando que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todos os planos da existência. Então, se eu acho que é tão sedutora a vida aqui, cheia de coisas supérfluas e futilidades, é inútil falar, venha a nós o vosso reino. Nós temos que mudar o foco desse enxergar, dessa forma de ver esse filtro que nós colocamos só das coisas materiais. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente da fonte sagrada da proteção divina. Então, será que eu quero que só meus desejos se realizem? Aí não vai dar certo se eu falar, seja feita a vossa vontade. Ou ainda, se o nosso foco são as coisas materiais, as riquezas, os bens, né, desprezando até as pessoas que passam fome, então é inútil dizer o pão nosso de cada dia, né, nos dai hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei das compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado, pela exemplificação sublime do amor e trabalho na reforma íntima. Esse é o foco como nós devemos analisar cada ação, cada coisa que a gente pensar, cada atitude que nós formos ter, cada pessoa que nós encontrarmos, né? Esse é o foco e a maneira como nós precisamos encarar as coisas. Aí, esse é o ponto principal, perdoar as nossas dívidas ou as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores, as pessoas que nos têm ofendido. Veja bem, se Deus resolver fazer isso, nós vamos estar meio perdidos, né? Nós vamos estar realmente numa situação muito ruim, porque se eu quero apenas me vingar, na verdade, né? Ferir, injustiçar, oprimir, magoar os que atravessam o meu caminho, ou não deixar que os outros me magoem e se me vingar por causa disso, aí realmente vai ser difícil a gente encontrar esse perdão ou falar para Deus, perdoe as nossas ofensas, né? Isso é um ponto bem crítico nesse ponto, que é a maneira exatamente onde nós escolhemos nosso caminho. É o ponto onde a gente encontra a diferença entre pegar um atalho, achando que nós vamos chegar primeiro, e na verdade nós estamos na beira do precipício. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Conhecedor que nós somos das fragilidades humanas, e Deus conhece tudo de nós, sabe exatamente o que nós precisamos,
para estabelecer o princípio da luta nossa contra o mal, nós temos que combater o orgulho e o egoísmo. Por isso que ele fala, não nos deixeis cair em tentação. Não é para nós seguirmos o caminho fácil, é para nós seguirmos o caminho do Cristo, onde ele exemplifica com caridade, com amor, com perdão. Por isso ele fala, não nos deixeis cair em tentação. Mas, na verdade, nós estamos pedindo forças para que nós não sucumbamos aos nossos próprios defeitos, né? Para que nós consigamos vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho e realmente não cair em tentação. Né? E, além disso, colocar em prática as coisas boas, né? Livrando-nos do mal realmente, no sentido de a gente tomar o caminho do bem. Quando a gente toma o caminho do bem, a gente sempre chega num lugar bom. Então nós vamos fazer a construção de um mundo novo, fazendo homens melhores. Quem? Nós mesmos. Porque, afinal de contas, se nós pensarmos bem, nós temos o poder de mudar o mundo. Aí nós falamos isso para algumas pessoas, as pessoas pensam, mas não, como assim sozinho eu vou mudar o mundo? Claro, porque nós temos que nos mudar a nós mesmos em primeiro lugar. Esse é o essencial. Esse é o ponto-chave, que a única maneira que nós conseguimos chegar de uma forma boa, de uma forma satisfatória e cumprir a nossa missão aqui na Terra, será através do bem. E aí nós vamos verificar que quando a gente começa a fazer o bem, a pensar no bem, a falar do bem, só coisas boas nos envolvem. Só coisas boas chegam até o nosso dia a dia. E aí quando nós sentirmos esse hálito de paz, de amor, de compreensão, nós vamos perceber que, na verdade, é Deus falando para começarem as festividades. E mais um filho retornou. Muito obrigado a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.